Hoje nós teremos uma aula especial com Luiz Saião de como não se deva guardar o sábado. Quer saber mais? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Hoje eu estou muito animado, acordei cedo, estou aqui, o sol já está começando a levantar no horizonte. Hoje é dia de live, se Deus quiser, à noite nós teremos a live com os 4 amigos aí, chocados com o adventismo. É uma série nova que nós pretendemos aí trabalhar as crenças adventistas, tentar quebrar essas falsas informações da internet sobre as nossas crenças. Então acompanha a gente aqui no canal Minuto Profético, dia 20, né? Dia 20 às 19h30. Se Deus quiser, teremos live, né? Só se acontecer algum imprevisto aí, tá bom? Mas conto com a sua presença. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Adriano Cecílio, sou pastor aqui no distrito de Monte Azul Paulista e quero convidar você para assistir os nossos cultos aqui na igreja, aos sábados, domingos, quartas-feiras. Está passando aqui embaixo o endereço para você estar com a gente aqui, tá? Venha assistir o culto, venha participar, venha celebrar com a gente. Também quero pedir para você se inscrever no canal, claro, curtir, compartilhar, me ajude aí a avançar no crescimento desse canal. Se Deus quiser, em 2025, vamos bater números recordes aqui no canal, se Deus assim permitir. Ok? Assistam nossos últimos vídeos aqui falando, eu falei sobre a Gabriela, né? Sobre a Gabriela não, sobre as acusações e falsas afirmações da Gabriela aí. Confira aí, eu vou fazer o número 2, número 3, porque eu descobri que tem mais vídeos dela falando bobeira sobre o adventismo, tá? Se você quer continuação, coloca aqui embaixo. E também comecei uma série biográfica sobre a minha vida, né? Muitos conhecem apenas pela internet, mas não sabem da minha vida, né? Eu queria expor a minha vida para que vocês entendam que não é alguém aqui falando bobeira, falando mentiras, né? E qual é a minha intenção, e conhecendo um pouco melhor a minha pessoa, eu tenho certeza que vocês tomarão decisões melhores, né? Eu vejo nos comentários coisas absurdas, né? Olha aí, ó, o seguidor da falsa profetisa defendendo o salário dele, né? Mas enfim, é para você conhecer melhor. Se você quer assistir, eu já gravei sobre o meu batismo e também sobre o meu chamado ao ministério. Pretendo gravar agora sobre o meu casamento e sobre o nascimento da minha pequena Emanuela. Se Deus quiser, eu vou gravar e posto aqui para vocês. Tá bom? Vamos lá então ter uma aula com Luiz Saião de como devemos não seguir os mandamentos de Deus, né? No caso, o sábado. Veja, eu estou fazendo essa chamada um pouquinho polêmica, né? Às vezes a gente usa clickbait do bem, né? Veja, com o Luiz Saião, eu não conheço a pessoa do Luiz Saião, porém eu consumo muito conteúdo dele. Ele é tipo assim, é um Rodrigo Silva tiozão. Gente boa, tá? Ele é uma pessoa elegante, educada, culta, enfim, já escutei muita coisa dele, é um baita conhecedor da Bíblia, assim. Então, assim, eu vou discordar dele aqui, tentar discordar com elegância, né? Apesar de ser um homem importante, né? E uma besteira dita por alguém importante torna-se apenas uma besteira importante. Tá bom? Mas enfim, espero um dia conhecê-lo, né? Conhecê-lo, dar um abraço e dizer que ele é importante para a teologia, para a nossa teologia contemporânea, né? Mas ele não é adventista e ele tem uma visão bonita sobre o sábado, mas não daquela maneira que a gente espera, né? Então assim, eu vou assistir um vídeo com você aqui e vou colocar minhas ponderações, porque eu discordo dele, tá bom? E discordar do Luiz Saião não é fácil não, né? É uma pessoa aí gabaritada. Que Deus abençoe ele e que um dia ele entenda que o sábado não é apenas um conceito, é um princípio, mas é um mandamento do Senhor que está em vigor, ok? Oremos por ele, oremos por todos nós, que Deus nos ajude sempre a fazer o melhor, né? Então, por favor, não coloque comentários aí de baixo calão, ofendendo ele, né? Ore por ele, oremos uns pelos outros, beleza? Chega de enrolação, deixa eu colocar aqui na tela, vamos lá, tá aqui, o grande Luiz Saião, deixa eu voltar aqui. Então vamos lá, ele parece que ele tá num podcast aí, né, tal, e aí a mocinha faz uma pergunta para ele. Vamos ouvir a pergunta aí.
Pastor, fala sobre a guarda do sábado, que é um mandamento, mas para a maioria das denominações evangélicas esse mandamento não se cumpre, enquanto todos os outros 9 se cumprem. Então, vamos lá entender o sábado, né? O sábado não começa como mandamento, o sábado começa na criação. Então, é interessante, no final do relato da criação, em Gênesis capítulo 2, Deus termina a criação, né, no 6º dia, e no 7º dia ele já tinha terminado toda a sua obra e ele descansou. É curioso, né? Deus estava cansado. Então, o que acontece? O sábado é a submissão do tempo à realidade do sagrado. Porque como é que os seres humanos lidavam com o tempo? Eles lidavam com o tempo do ponto de vista da cronologia comum, lidavam com o tempo a partir dos ciclos da natureza, ligava com o tempo do ponto de vista das necessidades da economia. E aí, quando a revelação bíblica chega, fala, o tempo está submetido a uma realidade maior. Essa realidade é a realidade de Deus. Então, para celebrar Deus e a sua criação e a nossa dependência dele, a cada 7 dias vocês parem tudo e deixem de ficar doidos. O mandamento do sábado é para a gente não ficar doido. Por quê? Porque toda atitude humana, ela é sempre de autossuficiência. É sempre a ilusão de que eu estou vivo porque eu trabalho. Eu estou aqui porque eu fiz, porque eu estudei, porque eu me garanto. E você vai acumulando esse lixo psicológico. Aí Deus diz, para o detox divino, a cada 7 dias, para tudo. Lembre-se de que o mundo vai bem, obrigado. Você pode ficar doido quando você quiser. Não é você que coordena os planetas, o sol, o mar, tudo continua funcionando normal. E é curioso, a gente não escuta o mandamento todo. O mandamento não fala só para guardar o sábado. Manda festejar. Celebrem o sábado. Verdade. A tradição judaica tem um negócio tão legal que diz, é proibido não se alegrar no sábado. Então perceba aí, gente, que ele está abordando, né, uma questão sociológica, psicológica sobre o sábado, né? Mas eu sinto falta uma argumentação bíblica de um desejo de Deus, uma ordem a ser respeitada, né? Ele está trabalhando sobre o princípio de detox, né? Que é algo bom, ok, e concordo com ele, né? O problema é que fica nisso, o mandamento se torna uma coisa assim optativa. Olha, se você está mal, veja, olha, Deus cuida de tudo, então confia nele, mas olha, fica meio aberto, né? Essa é a minha primeira discordância, né? Fica muito aberto o mandamento. Vamos lá. O Shabat, então, aí é uma outra questão. E isso faz parte de toda a tradição hebraica e ela aparece devidamente enfatizada em toda a Bíblia, inclusive o próprio Jesus está ali chegando na sinagoga no dia de sábado. O que vai acontecer? A tradição farisaica rabínica, ela teve um entendimento da lei meio assim complicado e diferente da proposta de Jesus. O seguinte, vai que a gente de alguma maneira não cumpriu o mandamento, então vamos tentar cercar o mandamento ao máximo. Então, por exemplo, não pode tomar o nome de Deus em vão. Então, sabe de uma coisa? Nunca mais a gente fala a palavra Deus. Como é que é Deus em hebraico? É Elohim. Então faz o seguinte, muda o nome, põe Elohim, porque se você falar, pelo menos não é o nome de Deus. Esse é o tipo de raciocínio que foi desenvolvido. Então, o que ele está falando tem razão, né? Os fariseus, eles criam, né, uma proteção sobre a lei, porque eles pensavam o seguinte, né, vai que o povo quebra novamente a lei e a gente volta para o cativeiro. Então, toda vez que nós quebramos os mandamentos de Deus, Deus retira as bênçãos sobre nós, então vamos proteger. E aí foi criado a tradição dos anciãos. Você vai ver Jesus, ele quebrando o sábado, né? Mas na verdade está quebrando a tradição. Isso é importante. O Saião, o pastor Saião aqui, ele vai defender isso, que Jesus não quebrou a lei de Deus, senão ele seria pecador, né? Ele quebra a tradição dos fariseus. Porém, todavia, entretanto, você vai perceber que depois ele vai contra a tradição dos fariseus, mas agora ele vai defender a tradição do cristianismo. Olha que perigoso. Vamos ver? Então, nessa tentativa de cercar a lei, o sábado começou a se tornar a coisa mais importante do que a sua finalidade maior. Então, João 5,18 vai dizer que Jesus quebrava o sábado, provavelmente, em relação à maneira como a tradição farisaica lidava com isso. Muito bom. E nesse caso, Jesus fez o quê? Ele curou no sábado. Hoje, se você conversar com pessoas do contexto judaico, eles vão dizer, escuta, o cara está morrendo no sábado, o que eu faço? Ele leva ele para o hospital, porque a lei da vida é superior. Muito bom. O que houve nessa história toda? Posteriormente, por que a ressurreição acontece no primeiro dia da semana? E aí que você entende onde é que está o foco da questão. A criação é celebrada onde? No sábado, no Shabat. A nova criação, no domingo. O que Jesus faz no Shabat todo? Fica no túmulo. Ele descansa. E ele ressuscita no primeiro dia. Então, assim como o Shabat celebrava a criação, o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, vai ser o primeiro dia da nova criação. E aí o que acontece? A comunidade cristã se desenvolve a partir da comunidade judaica. Os primeiros seguidores de Jesus guardavam, ou se reuniam, celebravam no sábado. À medida em que o número de seguidores de Jesus se tornou cada vez mais no mundo, vamos dizer, gentílico, que falava grego e depois latim, por causa do texto, por exemplo, de 1 Coríntios 16:2, que fala no primeiro dia da semana, vocês separem a oferta.
Deixa eu analisar com vocês esse texto. Então, deixa eu entender que o Luiz Saião está falando o seguinte, de que o sábado é uma referência à criação. Perfeito. E agora ele está falando que a ressurreição é uma referência à segunda criação. Muito bem. Porém, todavia, entretanto, né, nós guardamos o sábado realmente pela criação, né, está no mandamento lá de Êxodo, mas também em Deuteronômio diz que é por causa da redenção. Então existe um motivo muito mais amplo. Né? O fato de Jesus ter ressuscitado no domingo não tira o sábado, não apaga o sábado, não apaga a importância da criação e da redenção. Agora dizer assim que a comunidade cristã guardava o sábado e agora começou a comemorar o dia do Senhor sendo o domingo por causa da nova criação, isso falta elementos bíblicos. Né? Isso aí é uma tradição que vai ser imposta. E aí ele vai usar o texto. Qual o texto que ele está usando? Ele está usando então o texto de 1 Coríntios 16. Eu vou pôr na tela aqui para vocês o texto de 1 Coríntios. Ó. E diz o seguinte, ó. Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei as igrejas da Galácia, ok? Fazer a coleta. Agora vejam só. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando, ó, para que não seja necessário fazer coleta quando eu for. Então veja, Paulo está orientando, organizando para que ele vá passar, para que a coisa seja organizada. Então faça as coletas para que não seja necessário fazer coletas quando eu for, ou seja, não gastar tempo com isso. Eu passo aí, pego a coleta e levo para outras igrejas. Então veja, olha o texto que eles estão usando para dizer que a tradição, porque usou o primeiro dia da semana e Paulo faz um pedido para recolher ofertas, agora não, agora a igreja está vendo aqui? Aqui tem um texto dizendo que não é mais o sábado. Agora, porque Paulo pediu para recolher as coletas, fazer a coleta das ofertas, dos dízimos, então foi no domingo, então é interessante que é até meio lógico, né, não fazer no sábado, né, porque Paulo não viajaria longas viagens, não faria longas viagens no sábado. Então tinha que ser no domingo, ele não podia perder tempo, né? Olha só. Mas vamos lá, vamos continuar vendo aqui. Ele vai falar outro texto também. Deixa eu colocar aqui. Bora lá. Por causa de Apocalipse 1:10, no dia do Senhor eu estava na ilha de Pátio, por causa de Atos. Ó, Apocalipse capítulo 1, né, verso 10, que fala que me achei em espírito no dia do Senhor. Eu estou devendo um vídeo sobre esse texto, né? E, gente, já fazendo meio que uma conclusão aqui, existem algumas hipóteses, né? Uma delas é que João foi levado em espírito para o dia do Senhor, né? O dia do escatom, né? Da volta, do retorno, né? Pode ser o dia do Senhor, porque a Bíblia, o único dia do Senhor que é apresenta na Bíblia é sábado. E aí tem a terceira hipótese que ele está apresentando, que o dia do Senhor é o domingo, né? Só que em nenhum texto bíblico você vai ver essa referência. Ah, mas lá a palavra que remera é um texto que eles já usavam para domingo, sendo o dia do Senhor, né? Mas enfim, eu não vou analisar esse texto hoje, mas prometo para vocês que vou fazer um texto sobre isso, tá bom? Mas vamos lá, ele fala de outro texto aqui, deixa eu voltar um pouquinho para entender o texto aqui. Quando vocês separem a oferta, por causa de Apocalipse 1:10, no dia do Senhor eu estava na ilha de Pátio, por causa de Atos capítulo 20, verso 7, que também... 20, verso 7, então deixa eu pôr aqui Atos 20, verso 7. Vamos ver rapidinho aqui, cadê Atos? Beleza, 20, verso 7, deixa eu mudar aqui para vocês, olha lá. Então, Atos 20, verso 7. Aqui, cadê? Então, vamos lá. O que diz? Ó, no primeiro dia da semana, né, o domingo, né, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Então, olha só, eles estão dizendo que esse texto é uma referência que agora a igreja reunia no primeiro dia da semana. E eu não vejo isso no texto. O texto está dizendo que eles se reuniram a fim de partir o pão. Esse partir o pão, alguns vão dizer, é a ceia, eles estavam fazendo a ceia. Pode ser que seja ceia, pode ser que apenas seja uma janta, e ali eles estavam conversando. Inclusive, Paulo se delonga ali na conversa, e o Eutico cai da janela, tem toda aquela história, né? Mas olha só, eles estão usando um alimento de coleta, né? Uma coleta, e estão usando um elemento de comer um pão, uma janta, né? Então eles estão dizendo que esses argumentos já seriam válidos para dizer, olha, mudou do sábado para domingo. Mas olha só, no mesmo livro de Atos,
Olha só, Atos capítulo 16, olha o verso 11, diz assim, ó. Cadê? Ó. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia. Ó. No dia seguinte, a Neápolis. Dali fomos para Filipos, cidade da Macedônia, primeiro do distrito e colônia romana. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade à beira do rio. Tudo indica que não havia sinagoga, porque eles iriam no sábado adorar o Senhor. Então eles saíram da cidade à beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar do que, gente? Oração. Então olha só, de todos os elementos ali de coleta, coleta de ofertas, porque Paulo ia passar a pegar para não perder tempo. O outro de Paulo foi e reuniram para partir, comer uma comida. E esse elemento aqui de oração, eles foram para um lugar estratégico, que parecia um lugar de oração, e lá eles, olha só, e assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. E aí teve pessoas que foram batizadas. Me parece que esse elemento aqui é muito mais forte para dizer que há uma continuidade de adoração, de um dia de oração, de descanso, de sair da muvuca da cidade, um dia de adoração. Esse texto é muito mais forte e sugere continuidade de adoração no sábado do que no domingo. Tá? Então, assim, discordo veemente dessa tradição que se criou segundo o Saião. Né? Vamos voltar para o YouTube? Vamos lá. Vamos ver o que mais que ele fala. Voltar um pouquinho aqui. Vamos lá. Estava na ida de Pátio por causa de Atos, capítulo 20, verso 7, que também menciona no primeiro dia da semana. Cristalizou-se uma tradição que essa celebração... lá, tradição, gente. Tudo que aconteceu ficou no primeiro dia da semana. E posteriormente surgiu uma teologia cristã dizendo, olha, o nosso Shabat, na verdade, vai ser no domingo. Então o que Então perceba, ó, surgiu uma tradição, surgiu uma teologia que posteriormente, não é bíblica. Isso depois você vai ver nos pais da igreja e até muito mais à frente, que cria-se uma teologia dessa mudança. Mas biblicamente não existe mudança do sábado para domingo. Isso é posterior, é extra-bíblico. Eu prefiro ficar com a continuidade. Né? Muito bem? Então é interessante, o Saião falando da tradição dos fariseus que Jesus quebrou e agora os cristãos criando tradição. Né? Será que a gente não tem que quebrar essa tradição dos cristãos também? Que essa teologia cristã posterior colocou? Ela colocou o seguinte, olha, agora que a igreja tem um papel diferente e ela vem assim, e até pensavam a gente substituiu Israel completamente, o Shabat agora é o domingo, e aí começaram a fazer essas conexões que... Essa teologia da substituição é um perigo, gente, tá? Leiam mais sobre esse assunto, né? Que a igreja substituiu Israel. Não é bem assim, né? Essa teologia da substituição deu até início ao semitismo, né? Mas enfim, vamos ver isso aí. Antissemitismo, né? O antissemitismo. A maior parte delas não funciona muito bem. E a pergunta você viu o que ele falou aqui, ó? A maior parte delas não funciona muito bem. Não funciona, claro. A gente deve, vamos dizer, ter o sábado, né, como referência para o nosso descanso e a nossa situação cultica. No meu entendimento, a gente precisa ter o princípio sabático na nossa vida. Então ele está perguntando se o sábado realmente importa para a nossa adoração, né? E aí você vê que ele para, ele pensa, ele tenta arrumar as palavras certas, né, para poder dar uma boa resposta, né? Então agora ele fala que o princípio do sábado, e eu lembro que eu falei num vídeo anterior para vocês, que o princípio do sábado não é descanso, o princípio do sábado é obediência. A guarda do sábado é uma questão de fé, né? Não adianta você puxar para o princípio, né? É a mesma coisa que eu uso, né? Deus fala assim para não comer certos tipos de animais. Né? Aí muitos adventistas vão querer defender essa teologia, né? Falam, olha, é uma questão de saúde, né? Não pode comer esse bicho porque esse bicho faz mal. É uma verdade, né? Mas não é isso, né? É uma questão de obediência. Deus falou, não come. Não é para comer, ok? Mas por quê? Para quê? Quando, né? E aí as pessoas falam, não, é questão de saúde. Não é questão de saúde, é questão de obediência, né? E o sábado também. O princípio não é descanso, o princípio é obediência. Então o Saião vai ter que dar aquela passada de pano para dizer, olha, é descanso, né? E aí ele vai usar alguns exemplos de cristãos, né, que guardam outros dias.
Agora, como isso deve acontecer? Por uma série de razões históricas e tal. Eu acho que a questão fundamental, como diz Romanos capítulo 14... Ó, por uma série de razões históricas, não bíblica. Né, Saião? Que pena, né? não é brigar por causa de dia, mas é entender a função desses dias. Eu tenho muitos amigos judeus e judeus que seguem a Jesus. Quando é que eles se reúnem? No sábado. Eles guardam o Shabat, até porque o sábado não é só o sábado. Assim como a gente tem a comida, né, na casa da mãe, de domingo especial, eles têm a comida do Shabat, que é diferente, tem uma série de coisas. Então, eles devem prosseguir servindo a Deus de maneira diferenciada no Shabat. Agora, a comunidade cristã, no seu ambiente, com toda a sua tradição, é um absurdo, tem que voltar para guardar o sábado dentro da tradição judaica? Na minha opinião, não. Eles devem respeitar esse princípio sábado, porque, no meu entendimento, a gente deveria celebrar os 2 dias, o sábado e o domingo, porque um celebra a criação e outro a nova criação. E eu acho que quando a gente começa a brigar muito por essas coisas de forma, a gente não entende qual que é a essência da situação. Ó, você viu, ele já levou o sábado para uma questão de forma. É simples, né? O sábado fala assim, para santificar, para não trabalhar, para celebrar, para descansar. Agora, ele vai levar com a questão de forma. Não é questão de forma, é questão de guardar, é de obedecer, né? Muito bem. Por exemplo, eu conheço muita gente do ambiente de países muçulmanos onde o dia guardado é sexta-feira. E essas pessoas têm encontrado a Cristo na sua vida, e o dia disponível para fazer isso é sexta-feira. Então eles estão errados porque não estão reunindo domingo ou sábado. Não é essa a questão. Então eles se reúnem na sexta. E eu conheço lugares do mundo, que eu nem posso entrar em detalhes, de muita perseguição, que o pessoal sabe se reúne quando? Segunda. Porque domingo está todo mundo vigiando para ver se as igrejas se reúnem, então o pessoal dá a volta e reúne segunda-feira. Eles estão errados porque não é domingo. Não. Entendeu? Eu acho que a gente não deveria ver isso com esse enfoque, mas entender a realidade. E é curioso, por exemplo, que Paulo diz para os Gálatas. Tá vendo? É isso, né? A gente tem que dar um jeitinho aqui, né? Eles criticam muitos aí de atualizar a Bíblia, né? Eles estão atualizando o mandamento, né? É lamentável. Vocês não devem se circuncidar de jeito nenhum. Mas para Timóteo ele diz, vai lá e se circuncida, porque você... Ó, o Saião, aí também se forçou, né? A circuncisão é claramente abolida, né? E também não é pecado ser praticada, né? Mas o símbolo e toda a exigência que foi dada, ela foi desconsiderada ou descontinuada, né? Não tem nada a ver com o mandamento dos 10 mandamentos do Decálogo, né? Então não existe nada claro no Novo Testamento que o sábado foi descontinuizado, ou houve uma descontinuidade do sábado e passou para o domingo, né? Então usar a circuncisão como exemplo, né, não é bom, porque a circuncisão é claramente dita que foi abolida, né? Então é diferente do sábado. É judeu. Você está na sua tradição, você vai fazer diferença no seu contexto. A cultura dele, né? Exatamente. Aquilo tem um sentido peculiar. Então não se deve tirar o Shabat dos judeus, e não acho que seja razoável pedir para toda a comunidade cristã do mundo agora, você não pode fazer nada no domingo porque tem que ser só no sábado. É triste, né? Lamentável, né? Mas olha, eu queria aproveitar a deixa aqui. Ele usou exemplos, né, de pessoas no mundo, né, guardando a sexta-feira ou a segunda-feira, né? A Igreja Adventista tem dito sobre um decreto dominical, né? Quem sabe eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Gente, não necessariamente o decreto dominical é o domingo, o primeiro dia da semana, né? Mas todos os dias que nós coloquemos em contrafação ou em contrapartida ao mandamento de Deus se torna algo espúrio, né? Então, os muçulmanos que não aceitarem se submeter ao Criador no dia do seu Criador, né, e continuar se submetendo na sexta-feira, também isso vai contra, né? Isso também se encaixa com o sinal da besta, né? Eu quero falar um vídeo só sobre esse assunto, eu acho que você vai gostar, tá bom? Mas, gente, fica aqui, fico por aqui, agradeço a sua companhia, espero você ter entendido, né? O Luiz Saião, gente, é uma boa pessoa, eu sei que um dia as escamas dos olhos dele vai cair, né? Ele é um salvo em Jesus, eu entendo isso, mas um dia Deus vai fazer um chamado especial para ele, né? Eu sei que ele é salvo em Jesus e está crescendo em fé, como muitos, né? Ele não é um perdido, mas um dia, acredito eu, que essa verdade do sábado vai bater forte ao coração dele e também a muitas pessoas, né? E as pessoas terão que decidir, né? Ou dar um jeitinho e pegar princípios de descanso, ou realmente ser fiel ao Senhor e fiel até a morte, né? Apocalipse capítulo 14 fala sobre isso, né? De uma adoração falsa, né? E Deus fala assim, ó, e bem-aventurado aqueles que descansam no Senhor, né? Muitos serão mortos por defender uma verdade, tá bom? Deus abençoe você. Espero ter esclarecido os pontos aqui contraditórios desse vídeo. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva,
curta, manda para o grupo do WhatsApp, pessoas que têm dúvida, né, sobre o sábado, essa questão. Assistam nossos últimos vídeos e, se Deus quiser, nos encontramos à noite aí, no dia 20 da nossa live. Valeu, gente. Um abraço. Deus abençoe. E não se esqueça, Minuto Profético nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu!